Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva-nos a refletir sobre a expressão a porta estreita, e que é tirada de um texto de Mateus no seu capítulo 8º, aliás, no seu capítulo 7º. E perguntaram a Jesus se há aquelas pessoas que se salvam. E ele respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E a narrativa prossegue. Mas nós vamos nos deter aqui e ver que, na realidade, o texto mostra a situação real da humanidade, que ainda é bem próxima da animalidade e bem distante da angelidade. E as reflexões a serem feitas a respeito, nós vamos pensar que antes do reencarne, quando em tese ainda na vida espiritual, cada um de nós participou do planejamento reencarnatório. A alma, junto com os amigos espirituais, se avaliou frente a um ideal. Ver tudo aquilo que ela poderia, na próxima encarnação, fazer melhor, fazer diferente. E ela aceita, entre aspas, a porta estreita, por entender que cada detalhe na próxima vida se aproximará, apresentará para ela, para ele, como uma oportunidade de reequilíbrios face ao passado e principalmente frente à semeadura dos futuros dias mais plenos, por assim dizer. Então, nesse sentido, as dificuldades vão ser entendidas como importantes. Por quê? Porque elas forçarão recomposições dos compromissos passados e não resolvidos até então. Então, lá nesse planejamento, diante desse planejamento, com toda a lucidez, o espírito vê como imprescindível abrir mão de hábitos arraigados, de recuperar o tempo perdido, para se reconstruir, para se reeducar em emoções, sentimentos, pensamentos. Só que ele reencarna. E ao reencarnar, esquece de tudo isso e opta pelas, entre aspas, portas largas. Foge de tudo quanto possa significar dificuldades, de vantagens para si, reclama respostas que o beneficiem unicamente e vê na caminhada os atrativos, os espaços sem limites em que ele pode usufruir pleno de confortos e deleites. Isso é natural? Sim, de certa forma é assim, porque a grande maioria vive a realidade berço-túmulo. E quem opta por religião, ela ainda é bastante limitada a uma série de obrigações exteriores, tradições, horários, culturas e situações estatuídas. Portanto, para essa pessoa, é natural guiar-se pela satisfação dos sentidos físicos, dos lucros, da projeção pessoal, independente dos meios que use, desde que os retornos lhe favoreçam. E aí nós vamos ver exatamente que o trilhar desse caminho é tão envolvente, é tão atrativo, que o ser se obscurece e muitas vezes nem diferencia o mal. Tudo lhe é bem, desde que seja para ele que o satisfaça. As consequências para o outro
está adormecida, não está iluminada pela razão. E se em algum momento ele te leve pensar nisso que estamos conversando, ele logo afasta. Porque precisa de estar ligado de pessoas que se dizem afeiçoadas e querem segui-lo. E já a porta estreita ressalta a importância de se conhecer a anterioridade da alma, o passado, o presente, o futuro, tudo dado pelas consequências das decisões tomadas. E o que vai acontecer? Se ele preferir, nós vimos que diante da porta larga, ele vai ser continuadamente elogiado, fortalecido, tudo aquilo que significa conquista para ele. Mas aqueles que preferirem a porta estreita, na qual o ser vai se dilatar nas conquistas da vida eterna, começa que ele vai marchar só. Não encontra muitas companhias que o sigam. Poucos ou quase ninguém o entende, o compreende, acham-no um tolo. Imagina relevar uma ofensa, não aceitar um suborno, orar pelos ofensores, oferecer o melhor de si para situações ou pessoas que ele sabe que ele não vive, ser honesto, amar apesar das circunstâncias contrárias, onde, com quem quer que seja. E a doutrina espírita, então, pede essa reflexão, uma vez que faz parte. A escolha pelas portas faz parte do processo evolutivo e que o homem vai ter que decidir, na sua caminhada evolutiva, qual porta deve escolher. Então, o tema evangélico leva justamente a que nós hoje, aqui, agora no planeta. E que ele, então, tenha certeza de que conviverá, sim, com situações difíceis. Pedir a reeducação que reequilibra o ser. Quanto tempo isso levará? Depende das escolhas e da decisão que estão abertas e que ele, então, decida. E aí o nosso texto se encerra perguntando: por onde eu costumo andar? Que opções faço? Normalmente escolho as satisfações intensas e fugazes da porta larga ou aquela que em Jesus permite o avanço real do justo aproveitamento e engrandecimento do ser? E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. E a minha querida nos abençoe e guarde.